Queridos irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria primeiramente de glorificar a Deus por mais essa oportunidade, por mais essa chance de estar aqui para poder pregoar e lançar a semente na terra, que é a semente do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a semente que irá multiplicar. Não sei que dia, não sei qual hora e não sei em qual momento irá se multiplicar, mas eu sei que de fato esta semente sendo lançada no estralar de dedos, Deus pode multiplicar. Antes de tudo, gostaria de pedir a vocês que se inscrevessem no canal, curtisse esse vídeo e compartilhasse, e que ativasse o sininho também, para que dessa mesma maneira que esse vídeo chegou até você, venha chegar também até outras pessoas. A passagem que vamos ler hoje está no livro de Lucas, no seu último capítulo, no capítulo 24, do seu versículo 13 até o 35. É um capítulo bastante conhecido e bastante pregado também nas igrejas, que diz assim, Lucas 24, a partir do 13, que diz: Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e iam com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis triste? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E eles lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e os crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia, e desde que essas coisas aconteceram, e verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, que dizem: Ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e achando ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: Honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicando-lhes que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e fez com que eles iam para mais longe. E eles lhes constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e
desapareceu-lhes. Disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falavam e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantou-se, tornaram para Jerusalém, e achando congregados os 12 e os que estavam com eles. A leitura foi Lucas 24, do 13 ao 33. Este capítulo fala-se a respeito da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus que acontecia depois de 3 dias, como ele vinha a falo. O capítulo 24 se inicia no seu versículo 1 falando a respeito que no primeiro dia da semana, muitos de madrugada foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas mais com elas. Ou seja, elas foram levar algumas especiarias e algumas coisas para Jesus ao primeiro dia da semana, que no caso seria domingo, o dia que Jesus falou que ia ressuscitar. E no capítulo 4 diz, no versículo 4 diz: E acontecendo que estando elas muito perplexas a respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Aí o 6 ele diz: não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como ele falou, e estando ainda na Galileia. Aí o 10 fala que essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e alguma das outras mulheres. Elas que foram ao sepulcro e foram as primeiras que percebeu que Jesus não estava lá, que ele tinha ressuscitado. No capítulo 11, no versículo 11 ele diz: e as suas palavras lhe pareciam como... Não, no final do 10 ele diz que elas voltaram e contaram essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvaro, e não creram. Ou seja, todas aquelas pessoas que estavam naquele local onde essas mulheres chegaram para poder falar a respeito da ressurreição de Jesus, não acreditaram que de fato elas estavam falando. E no versículo 12 diz que, porém, levantou-se Pedro, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu os lençóis postos sós, e retirou-se maravilhando consigo mesmo do ocorrido. Ou seja, mediante a confissão daquelas mulheres, os discípulos e aquelas outras pessoas não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado ao 3º dia. Eles não acreditaram que Jesus de fato vinha cumprir o que ele tinha falado a respeito da ressurreição no 3º dia. E a Bíblia diz que no mesmo dia iam 2 deles para a aldeia que distava de Jerusalém a 60 estádios. Eram 2 discípulos que decidiram se afastar de Jerusalém e seguir a um caminho chamado Emaús, no qual eles iam fazendo perguntas entre si a respeito de Jesus, da morte de Jesus. A Bíblia diz que Jesus se aproximou deles no exato momento e perguntando que palavras eram aquelas que eles trocavam entre eles, e no qual a Bíblia diz que eles começaram a dizer que Jesus era só um peregrino em Jerusalém e não sabia as coisas que nela havia sucedido. Ou seja, eles iam fazendo vários porquês, várias perguntas, mas que de fato na hora que Jesus se aproximou deles, eles não compreenderam
que Jesus estava ao lado deles. E Jesus questionou, eles disseram a respeito, ainda completou no 21 dizendo: e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas não aconteceram. Aí Jesus no 25 já diz, chama ele de nécios, que eles não criam que tudo aquilo ia acontecer, onde que no qual a gente às vezes não acredita que certas coisas irão acontecer, não acreditamos que às vezes algumas coisas de fato tá para acontecer em nossas vidas e a gente não crê que aquilo não vai acontecer. Mas nesta noite eu venho trazer algo da parte de Deus para sua vida, que você creia, que você acredite que tudo aquilo que Jesus planejou e projetou na sua vida vai acontecer. Tudo aquilo que Deus escolheu para que você cumprisse aqui na terra vai acontecer. E Jesus diz no versículo 29, que eles iam se distanciar, mas eles se constrangeram, pedindo para que Jesus ficasse com ele, porque já era tarde e o dia já estava indo embora. E Jesus decidiu acompanhar aqueles 2 discípulos. A Bíblia diz que eles entraram, se assentaram, e no versículo 30 diz: e aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, e o abençoou, e partiu e lhe o deu. A Bíblia diz que eles abriram os olhos, onde que no qual não tinha visto mais que de fato aquele rapaz estava, aquele rapaz que caminhou com ele, aquele homem que se chamava Jesus Cristo de Nazaré. Muitas das vezes Deus está ao nosso lado, caminhando ao nosso lado, mas pelo fato da gente estar com nossos olhos espirituais fechados e com os olhos carnais abertos mais do que fechados, acabamos não compreendendo que Jesus está do nosso lado, segurando a nossa mão, nos fortalecendo e nos dando força nos piores momentos de nossas vidas, nas nossas fraquezas e diante de qualquer problema. A Bíblia diz no versículo 32, e disseram um ao outro, eles se questionando, porventura não ardia em nós, no nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Ou seja, eles estavam sentindo um arder, o temor, mas pelo fato deles estarem com os olhos fechados, eles não viram que era Jesus que de fato estava no lugar, que era Jesus que de fato estava ao lado deles, questionando-se a respeito do que vinha acontecendo. Eles procuraram se preocupar apenas com tudo aquilo que Jesus tinha falado e que na cabeça deles não estava acontecendo. Ou seja, muitas das vezes a gente recebe uma palavra, recebe alguma confirmação de alguma coisa, mas a gente não acredita, a gente não crê. A gente tem aquele velho ditado popular que a gente só acredita vendo, e infelizmente na maioria das vezes acaba sendo tarde, acaba sendo um pouco complicado, que isso não venha interferir em nossas vidas, que os nossos olhos espirituais estejam sempre abertos e os nossos olhos carnais estejam sempre fechados e os nossos ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor. A Bíblia também diz que na mesma da hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, e achando os congregados os 12, os que estavam com eles, ou seja, da mesma forma que eles veio, eles voltou para poder anunciar que de fato Jesus tinha ressuscitado. Foi necessário que Jesus abrisse os olhos deles através da comunhão e do partir do pão. Muitas das vezes a gente não tem essa comunhão com Jesus, mesmo no momento do partir do pão, que é a Santa Ceia. Devemos sempre ter essa comunhão com Jesus, não somente na Santa Ceia, mas diariamente, no partir do pão e na comunhão, que é o que Jesus espera de nós.
que nesta noite, neste dia, nesta manhã, eu não sei quando você vai ver esse vídeo, que a comunhão de Deus esteja sempre presente na sua vida, que da mesma forma que você tenha comunhão que Cristo tenha comunhão com você, você tenha com Ele também, porque Ele é fiel e todas as coisas Ele pode fazer na sua vida. A palavra dele diz que buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Que Deus continue lhe abençoando, lhe edificando através dessa palavra, e não se esqueça de curtir, compartilhar e ativar o sininho, para que não somente só você, mas que também outras pessoas venham a ser alcançado pela bênção de Deus, pela palavra de Deus. Que Deus continue lhe abençoando, lhe guardando e edificando a sua vida. Gostaria que você fechasse os olhos, que eu ia fazer uma breve oração, abençoando a sua casa e sua família. Querido Deus, estamos aqui, ó Pai, diante de Ti, diante, meu Deus, da Tua palavra, lhe agradecendo, meu Deus, por mais essa oportunidade. Toma de Tuas mãos, Jesus, a nossa vida, os nossos caminhos. Vai repreendendo tudo aquilo que não Te agrada, ó Pai. Que o Senhor possa estar falando nos nossos corações, meu Deus. Toma de Tuas mãos nosso lar, nossa casa, nossa família. Que o Senhor, meu Deus, continue fazendo com que, meu Deus, as ciladas e as astúcias do diabo estejam sempre, meu Deus, sendo desfeitas, ó Pai. Porque, meu Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, ó Pai. Que Deus te abençoe, te edifique, te guarde e te ilumine. Lembre-se sempre, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Deus te abençoe e te guarde.